Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido é o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero a partir de agora, a partir deste momento, cumprimentar todos os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor nessa noite, noite abençoada, dia 7 de outubro de 2025, já chegando o fim do ano, né? Nós estamos aqui, irmãos, mais uma vez para o estudo bíblico da palavra e que Deus venha abençoar a nossa vida nessa noite de hoje. Amém, irmãos? Deus seja louvado, né? Com muita alegria vamos começar aqui o último trimestre de 2025 e até aqui tem nos ajudado, até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus, vamos fazer aqui uma oração e agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Senhor Deus, Pai amado e querido, Pai maravilhoso, meu Deus, nessa noite queremos aqui te louvar, engrandecer e bendizer o teu nome, Pai. Agradecer, meu Deus, por mais essa oportunidade. Nós estamos aqui nessa noite de hoje para começar o último trimestre desse ano e eu agradeço ao Senhor porque desde o primeiro trimestre até o último, o Senhor nos ajudou, o Senhor nos sustentou, o Senhor não deixou nós pararmos, Senhor. Muitas foram as dificuldades, muitas foram as lutas, mas o Senhor nos ajudou até aqui e nós pedimos que o Senhor continue nos fortalecendo e nos ajudando. Abençoe cada vida que vai estar aí acompanhando, os irmãos do Ministério Segundo o Coração de Deus, os irmãos também de outros ministérios que acompanham também, que o Senhor possa abençoar aonde essa palavra chegar e nessa noite receba a honra, o louvor e a glória em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos, glória a Deus. Enquanto meus irmãos vão entrando aí, nós já vamos aqui para o tema, né? Daqui a pouco cumprimentar aí todos os irmãos, abençoar a vida de todos os irmãos. E nós já vamos aqui para o tema deste trimestre abençoado. Olha só, irmãos, esse trimestre nós vamos estudar, quarto trimestre de 2025, né? Nós vamos estudar este seguinte tema: corpo, alma e espírito. A restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Nós temos que ser restaurados por completo, integralmente, né? E a lição número 1 dessa noite de hoje é o homem, corpo, alma e espírito. Espero que todos já tenham adquirido sua revista. Se não adquiriram ainda, nós temos aqui mais umas 2 ou 3. Você pode estar adquirindo. E nós já vamos aqui para o texto áureo. O texto áureo está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23, né? Parabenizando aí os irmãos que foram sorteados aí semana passada, receberam os brindes. Deus abençoe. Vamos lá. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, com letra minúscula, que é o espírito do homem, né? E alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro, faz favor aqui, Pedro. Precisar da ajuda do Pedro aqui, né? Que a luz apagou. E essa luz aqui tem que trocar a fonte. Quando não troca a fonte, fica apagando toda hora. Pedro, vem me ajudar aqui. Tem que trocar a fonte, senão vai ficar apagando essa luz aí. Eu te trocar, né? Entendi. Então vamos ver aqui, vamos ver. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, se apagar a luz de vez em quando aqui, né, ficar meio escuro, é por causa da fonte aqui, não sei. Talvez tenha que trocar a fonte, ou é o calor mesmo, né? Mas aí eu vou acendendo aqui, se apagar eu acendo de novo. Mas vamos lá, irmãos. Olha, vamos estudar um tema muito forte, né, que é o ser humano, corpo, alma e espírito. Aqui já fala que nós temos que ser irrepreensíveis, né? Conservados irrepreensíveis em tudo. Não é só no corpo, não é só na alma e não é só no espírito. É tanto no corpo como na alma como no espírito, irmãos. Nós vamos aprender que nós somos um ser interligado, corpo, alma e espírito. É um tema muito abençoado, é um tema que eu gosto bastante. E nós vamos com calma, né? A primeira aula, nós vamos com calma e até a última aula nós vamos entender muito sobre nós mesmos. E eu creio que vai ser uma bênção do Senhor. Verdade prática: Deus nos fez corpo, alma
e espírito para glorificá-lo eternamente com todo o nosso ser. Olha só, temos que adorar a Deus, glorificar Ele com todo o nosso ser. Glória a Deus. Então nós já vamos caminhando aqui para a leitura bíblica, que está em Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 28, capítulo 2, versículo 7, versículo 18, versículo 21 ao 23. Sempre é importante os irmãos fazerem a leitura dos textos. E nós já vamos para a introdução, mas antes aqui de eu começar a introdução, já vou cumprimentar os irmãos aqui. Minha esposa e meus filhos, né, que estão sempre aí. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Nossa irmã Laiane já está aí também. Deus abençoe irmã Laiane, Valentina, o esposo e toda a família. Deus abençoe João Kleber, que está aí também, nosso levita. Deus abençoe Diaconisa, já falei aqui, Diaconisa Suzane, Deus abençoe. Nossa irmã Elisete, Deus abençoe a irmã Elisete, irmão Antônio, toda a família. Nossa irmã Lucinéia Batista também, Deus abençoe a irmã e toda a família também. Nosso diácono Jesuíno já está aí também, Deus abençoe. E nosso irmão Max está aí também, Deus abençoe irmão Max, Sabrina, Maria Clara, Deus abençoe a todos. E Deus abençoe também nossa missionária Raimunda, hoje eu não esqueci de falar, missionária Raimunda e toda a família também, Deus abençoe. Vamos lá, irmãos, para a introdução. Valentina, né, não sei se eu lembrei sim da Valentina, Deus abençoe irmã Valentina, pequena Valentina. Vamos lá para a introdução, irmãos. Deus criou o homem de forma especial, com um propósito especial. Está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27 ao 28. E fez isso de maneira sublime e distinta em relação a todos os demais seres viventes. Neste trimestre estudaremos essa solene, maravilhosa e exclusiva criação, bem como a importância de uma vida equilibrada e saudável no espírito, na alma e no corpo sobre a perspectiva cristã. Você já parou para pensar o que te diferencia dos outros seres? Você já parou para pensar o que te diferencia de toda a criação? Deus criou coisas maravilhosas. Deus criou os animais, Deus criou o universo, os mares, né? Deus criou as nuvens, Deus criou coisas extraordinárias da natureza, irmãos, mas Ele criou de uma forma especial. Pedro, faz favor aqui, Pedro. Essa luz aqui vai ter que trocar mesmo. Faz favor aqui e vem me dar uma ajuda aqui. Irmão, só um momento que eu vou ter que trocar aqui a luz. Ela vai ficar apagando toda hora. Pedro, faz favor. Glória a Deus. Enquanto isso, os irmãos vão concentrando aí, né? Fecha a camisa aí. Deixa eu só... Irmãos, daqui a pouquinho eu volto aqui. Deixa só o Pedro arrumar aqui. Só o seguinte aqui, ó. Glória a Deus. Voltamos, irmãos, voltamos, trocamos a fonte aqui, né, que a luz estava apagando toda hora, mas eu creio que agora vai ser bênção do Senhor nas nossas vidas. Então, irmãos, Deus ele nos criou de uma forma maravilhosa e de uma forma especial. Vamos ler isso no primeiro versículo. Primeiro versículo, deixa eu só voltar aqui, está aqui em Salmos. Espera aí. Primeiro versículo está em Salmos 139, versículo 14, que diz: Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Então as obras de Deus são maravilhosas, irmãos, mas Deus, ele nos criou de uma forma maravilhosa, como está dizendo aqui no Salmos
no Salmo 139:14. E o que nos diferencia de toda a criação e o que nos diferencia dos animais? Deus nos criou com corpo, com uma alma e com espírito. Somos seres tricotômicos, daqui a pouco falamos sobre isso, né? Assim como Deus é uma trindade, nós somos seres também tricotômicos, corpo, alma e espírito. Isso nos diferencia de todos os outros animais. Daqui a pouquinho a gente fala melhor sobre isso, mas isso eu já acho maravilhoso, né? Nossa irmã Natália está aí também, Deus abençoe a irmã Natália, o Micael, Deus abençoe a Larissa e Deus abençoe o esposo, né? E toda a família, em nome de Jesus Cristo. E aqui diz, irmãos, que nós temos que viver uma vida de um modo equilibrado. Nós temos que cuidar tanto do corpo como da alma e do espírito. Tem pessoas que cuidam muito do corpo, né? Cuida ali da saúde, cuida do corpo, procura estar sempre bem fisicamente, mas não cuida da alma, não cuida das emoções, não cuida do espírito, porque o espírito, a única maneira de cuidar do espírito da maneira correta é entregando o nosso espírito, né? Todo o nosso ser ao nosso Senhor Jesus Cristo. E aí o Espírito Santo vai habitar dentro de nós e vai fortalecer o espírito do homem. Amém? Cuidar da alma, que é cuidar das emoções, da mente. Daqui a pouco nós vamos descobrir o que é alma, o que é espírito. E no final desse trimestre nós vamos estar entendendo muito melhor a nós mesmos. Porque quando nós entendemos, quando nós começamos a conhecer a Deus, conhecer a palavra, nós vamos nos conhecer cada vez melhor também. Porque a Bíblia revela quem nós somos. Então, dito isso, nós já vamos aqui para tópico 1. Tópico 1, a tricotomia humana. Pastor, que nome difícil. O nome é difícil, mas é fácil de entender. Amém? Não fiquem com medo do nome. A tricotomia humana. Subtópico 1, doutrina e teologia. A doutrina do homem está fundamentada em toda a Escritura, numa revelação suficiente para demonstrar quem é o homem, como foi criado e com que propósito. Está lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, 29, capítulo 2, versículo 15, Salmos 8, versículo 3 ao 9. Irmãos, são várias referências, né? Nós não vamos aqui, claro, ler todas as referências, por isso é importante você ter sua revista, nós vamos só resumir a revista, para você aprender cada vez mais, tanto com a revista como com os versículos também. E aqui continua, em um tempo de tanta psicologização da fé, e intensa busca de respostas para os problemas humanos em concepções não cristãs, um piedoso e profundo estudo das Escrituras é cada vez mais necessário e urgente. A fim de desfazer toda e qualquer dúvida existencial e gerar uma fé bíblica genuína, sadia e equilibrada. Glória a Deus, a importância de nós nos conhecermos, a importância de, através da palavra do Senhor, irmãos, entendermos melhor a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito. A Bíblia não vai condenar, né, a ajuda humana, a psicologia, isso não, ninguém condena, irmãos. Mas nós temos que entender que existem respostas e existem tratamentos que nós vamos conseguir só em Deus. Nós temos o exemplo ali na Bíblia mesmo da mulher do fluxo de sangue que diz que ela gastou todo o seu dinheiro, todos os seus recursos com os médicos dessa terra, mas não teve a solução. E ela teve que buscar a solução aonde? Em Deus. Então não é errado que nós podemos ter a ajuda dos céus e a ajuda da terra, o médico, os psicólogos, né? Os terapeutas, tudo isso é bênção de Deus. Mas tem respostas, tem libertações e tem curas que nós só vamos conseguir em Deus. Porque aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Tem coisas que o homem não consegue fazer. Quantos médicos não desenganam uma pessoa, né? Aí Deus chega lá e cura. E até os médicos ficam impressionados. É assim tanto no nosso corpo, tanto na nossa alma, como no nosso espírito também. Tem curas que só vamos encontrar em Deus. Glória a Deus. Dito isso, vamos aqui avançar para o subtópico 2, a tríplice natureza. A teologia utiliza o termo tricotomia para tratar da tríplice constituição do ser humano, o corpo, a alma e o espírito. Pastor, alma e espírito não são a mesma coisa, não? Nós vamos aprender, na luz da Bíblia, que não são a mesma coisa. O homem é feito de uma parte material, que é o nosso corpo,
e feito de uma parte imaterial, que é a nossa alma e o nosso espírito. Mas a alma e o espírito não são a mesma coisa. Vamos aprender isso com calma. Essas três substâncias ou componentes do homem são descritas tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E ali várias referências, né? Aqui na revista tem várias referências, irmãos, tanto no Antigo Testamento como no Novo, aqui é porque não dá tempo da gente ler tudo, mas você pode estar lendo aí na sua casa e descobrindo cada vez mais. Mas eu quero trazer aqui em Gênesis, logo em Gênesis, Deus já nos mostra que nós somos corpo, alma e espírito. Logo em Gênesis. E eu vou trazer esse versículo aqui para nós estarmos lendo junto. Ó. Gênesis é o começo de tudo, né? E logo no começo, Deus ele já nos mostrou que nós somos compostos por essas três partes. Olha só, Gênesis capítulo 2, versículo 7, o que diz? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Ou seja, Deus formou ali um boneco, né? O homem do pó da terra, nós vemos da terra. E soprou em suas narinas o fôlego da vida. Nós vamos aprender que esse fôlego de vida é o Espírito. Amém? Já memorize isso aí. Pastor, o que é o Espírito? O Espírito é o fôlego de vida que Deus colocou dentro de nós. E aqui no final diz, ó, e o homem foi feito alma vivente. Então vou voltar, ó. Deus criou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego da vida e o homem foi feito alma vivente. Aí já explica as três partes, né? Deus pegou ali a terra, nós fomos feitos do pó da terra. Existem até explicações científicas, irmãos. Os cientistas já descobriram que todos os elementos que tem ali na terra, tem no corpo humano também. Você pode pesquisar. Todos os elementos que tem na terra, tem no homem também. Por quê? Porque nós fomos criados da terra. É por isso que quando nós morremos, nós vamos para a terra. E aí nós apodrecemos o corpo, né? A matéria, o corpo vai para a terra. Apodrece e vira o quê? Vira terra, né? Então, irmãos, isso é maravilhoso. Aí a Bíblia fala que Deus ele soprou no homem o fôlego de vida. Esse sopro do fôlego de vida é o Espírito. Espírito vem de uma palavra também, tem uma palavra grega, né, que é ruach. Daqui a pouco vamos aprender sobre isso, que significa sopro. O Espírito na Bíblia também é comparado com o vento, né? Lá em Atos dos Apóstolos fala que o Espírito Santo veio sobre todos ali como um vento veemente e impetuoso. Lá em João, quando Jesus estava conversando com Nicodemos, Jesus estava falando do Espírito. E Jesus falou, olha, tem que nascer da água e do Espírito. Porque o vento sopra e ninguém sabe de onde ele vem, para onde ele vai. Então, o Espírito, fôlego de vida, amém? E aqui fala que o homem se tornou alma vivente. Então veja que as três partes já estão ali desde Gênesis, já está mostrando ali essas três partes. Glória a Deus. Isso é maravilhoso, né? Eu acho isso muito interessante. Glória a Deus. Deixa eu só... Agora vamos aqui para o subtópico 3. Subtópico 3. Físico e espiritual. O processo formativo usado pelo Criador, que é espírito com letra maiúscula, foi constituído de uma combinação única, o elemento físico, pó da terra, com o elemento espiritual, sopro divino, tornando o homem um ser vivente diferente de todos os demais. Os anjos são seres espirituais. Olha só, irmãos. Os anjos são seres espirituais, porém sem corpo material. Os anjos são espirituais, mas não têm corpo. Os animais não possuem parte imaterial que há no homem, alma e espírito. A alma do animal, sua vida, se restringe ao corpo e se esvai com ele. Isso já resolve muita dúvida, né? Pastor, eu não sabia como era a questão dos animais, se eles tinham alma, se eles tinham espírito. A Bíblia fala, irmãos, que a alma do animal, a vida do animal, se esvai com o corpo. Quando o animal morre ali, quando o corpo morre, a alma também já acaba, já desaparece tudo ali. Então você que perdeu aí um animalzinho de estimação, né? Se console com isso. Quando acaba ali a matéria, acaba tudo, né? Acaba tudo. Você que gosta de animais de estimação, igual eu. Quando o animalzinho chegar a morrer, saiba que quando ele morre já acaba tudo ali. Amém? Glória a Deus. Mas o homem não. A Bíblia fala algo muito importante sobre o homem. A Bíblia nos ensina, como já foi dito aqui, que nós fomos criados do pó da terra. Então, o corpo humano, essa parte física nossa, é como se fosse um boneco. Irmãos, é como se fosse um boneco. Amém? O que dá vida a esse boneco é o fôlego de vida, né? Que Deus colocou dentro de nós. E o que faz esse boneco sentir, ter emoções, pensar, né? Raciocinar, tudo isso é o quê? A alma. É a alma. Então, este boneco, este corpo físico nosso, né?
o conteúdo dele é a alma e o espírito. O animal não. O animal, a alma, a vida dele ali. Porque a nossa alma também é aquilo que nós somos. A nossa alma, por exemplo, a sua alma é você. A sua alma é você. Suas emoções, seus pensamentos, sua razão, a sede dos seus sentimentos é a sua alma. E é você, né? Agora, o espírito, irmãos, é a parte mais profunda do ser humano. O espírito é a parte mais profunda do ser humano. É com o espírito é que nós temos comunhão, contato com Deus. A Bíblia diz lá em Romanos 8,16, no decorrer das lições nós vamos ler todos esses versículos, mas em Romanos 8,16, vou só citar aqui, a Bíblia diz, o espírito, com letra minúscula, testifica com espírito, com letra maiúscula, que nós somos filhos de Deus, ou seja, o nosso espírito tem contato com o Espírito Santo. É a única parte do nosso corpo que tem contato direto com Deus. A Bíblia fala que Deus ele é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Temos que adorar a Deus como? Em espírito e em verdade. Amém? Nosso espírito tem contato com Deus. É claro que as nossas emoções também, né? Podem sentir Deus, né? Chorar, se emocionar. Porque a Bíblia também fala, olha só. A Bíblia diz que nós temos que amar a Deus com toda a nossa alma, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. Então a nossa alma também adora, né? Nossa alma sente, nossa alma chora. Quando fala entendimento, fala de razão também, é a nossa alma. E com todas as nossas forças. Aí já fala da parte física. Que muitas vezes nós temos que nos esforçar para buscar o Senhor, né? Às vezes estamos cansados ali e tudo, mas a gente quer a Deus, como foi dito no domingo, né? Às vezes a carne ali está fraca, mas o espírito está pronto, o espírito quer a Deus, às vezes a carne que enfraquece o físico. Mas a Bíblia fala que nós temos que adorar a Deus com todo o nosso ser, toda a nossa alma, espírito, todas as nossas forças, né? Adorar ao Senhor. Glória a Deus. Dito isso, podemos avançar. Deixa eu ver aqui se tem algum versículo que eu deixei para trás. Não. Vamos avançar para o tópico 2. Agora vamos para o tópico 2. Palavra de Deus, aqui na lição vai dizer a distinção entre alma e espírito. Agora nós vamos saber a diferença entre alma e o espírito. Pastor William, eu achava que era a mesma coisa, né? Agora que nós vamos começar a entender a diferença, né? Porque realmente pode nos confundir. Mas olha só o que diz aqui a lição. Subtópico 1, a alma. A distinção entre a alma do homem e a do animal é evidenciada no processo criativo, procedente do sopro de Deus, Gênesis 2:7. A alma do homem constitui uma substância espiritual, incorpórea, invisível e imortal. É dotada de razão. Olha o que é a nossa alma, irmãos. Nossa alma é dotada de razão, sentimento e vontade, atributos dados por Deus ao homem para o exercício de sua missão, especialmente sua vocação relacional com o Criador e com os semelhantes. O animal ele tem instintos. O animal ele tem instintos, né? São os instintos animais do animal, né? Agora nós temos razão, sentimento e vontade. Isso nos diferencia, né, dos animais. O animal age por instinto. Nós agimos com raciocínio, com inteligência. Essa é a nossa diferença também. Por isso que Deus nos criou de uma forma, irmãos, especial. Aqui fala que a nossa alma também ela é dotada de sentimentos. Ou seja, quando nós estamos tristes, nós sentimos na alma. Quando a nossa alma está triste, isso também vai refletir no nosso corpo. Quando a nossa alma está alegre, isso também reflete no nosso corpo. No último subtópico nós vamos ver isso. Quando nós estamos tristes, no último tópico, né? Quando a nossa alma está triste, isso vai refletir no nosso físico também. Nosso semblante fica abatido, né? Nosso corpo fraqueja. Mas quando estamos alegres, nosso corpo se fortalece também. Então a alma ela é a sede dos nossos sentimentos. Olha só, vamos ler mais um versículo aqui. Que está em... Deixa eu só organizar aqui o versículo. Glória a Deus. Está aqui, ó. Provérbios 15... Deixa eu ver. Nesse versículo ainda não. É Salmos 42. Acho que eu não botei aqui. Deixa eu ver. Faltou um versículo aqui. É Salmos 42. Então eu vou colocar aqui na hora para os irmãos verem. Vamos aqui na hora, né?
Salmos 42, vou colocar minha Bíblia aqui. E nós vamos buscar na hora esse versículo que é muito importante, irmãos. Olha só, Salmos 42, versículo 14, se eu não me engano, é versículo 11. Salmos 42, versículo 11. Olha o que diz aqui. Salmos 42, 11, a palavra de Deus diz: Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Então o salmista ali estava conversando com a sua própria alma, né? Ele falou: Por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Então veja, irmãos, a alma sede das emoções, sensações, tristeza, alegria, tudo isso você sente na alma. O salmista falou: Por que você está perturbada dentro de mim? Então é algo que vem de dentro, né? E aí o salmista acalmou a própria alma. O salmista falou: Espere em Deus. Então todas as vezes que nós estivermos perturbados, irmãos, vamos descansar em Deus, esperar nele, confiar nele, ter fé nele, porque ele é que traz consolo e refrigério para a nossa alma. Amém? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Micael, hoje eu tô tomando água, viu, Micael? Tô tomando chá não. Micael observa, é muito observador. Ele perguntou pra mãe dele, né? Por que o pastor não tomou chá? Semana passada, o calor, né, irmão? Calor demais. Então eu tô preferindo tomar água mesmo. Vamos lá, subtópico 2, o espírito. Falamos da alma, agora vamos falar do espírito, né? Espírito aqui com letra minúscula. Irmão, só para lembrar de uma cena aqui. A Bíblia fala lá no livro de Ezequiel, capítulo 37, que ali Deus levou o profeta até um vale, e esse vale estava ali com ossos sequíssimos. Ou seja, só existia osso, só morte ali, né? Mas ali Deus fez uma pergunta para o profeta, falou: Poderá esses ossos reviverem? Aí o profeta respondeu: Senhor, tu sabes. Aí Deus falou: Profetiza. Aí Deus ordenou o profeta a profetizar sobre o vale de ossos secos. O profeta ali profetizou, irmãos, e ali aqueles ossos começaram a ganhar vida. Eles começaram ali a ganhar carne, nervos, músculos, né, tudo. Mas aí a Bíblia fala que quando se formou ali um grande exército, Deus ele soprou um vento ali. E aquele exército ali ficou de pé e recebeu o Espírito. Só que a Bíblia fala, depois os irmãos leem em Ezequiel 37, a Bíblia fala que aqueles ossos receberam Espírito com letra minúscula. Todas as vezes que você vê na Bíblia Espírito com letra minúscula, é o Espírito do homem. E aqueles ossos receberam esse Espírito com letra minúscula. Mas ainda faltava algo. Já havia ali um grande exército, né, todos de pé, mas faltava algo. Aí a Bíblia fala que soprou ali dos 4 cantos da terra o Espírito com letra maiúscula sobre aqueles ossos. E ali eles se tornaram um exército poderoso. Quero dizer que o ser humano, ele pode até estar de pé, pode estar vivo, né? Pode estar aí com saúde, né? Respirando o fôlego de vida. Quantos não estão afastados de Deus, que tem um corpo saudável, respira o fôlego de vida, mas se nós não tivermos o Espírito Santo, irmãos, nós não somos completos. Nós só vamos ser completos se nós tivermos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Não adianta ter um corpo bonito, uma aparência bonita, né? Ser saudável. Não adianta estar aí alegre, se divertindo neste mundão. Se não tiver o Espírito Santo, nós nunca vamos ser completos. Assim como Deus criou o homem ali, do pó da terra, soprou o fôlego de vida e o homem se tornou alma vivente, nós precisamos disso também. Porque a Bíblia nos ensina que quando o homem não tem o Espírito Santo de Deus, o homem é morto espiritualmente. É morto nos seus delitos e nos seus pecados. Então precisamos todos do Espírito Santo. Vamos lá, o Espírito. Do hebraico ruar e do grego pneuma, o Espírito do homem provém de Deus e constitui sua principal dimensão. Junto com a alma, inseparável dela, compõe a parte imaterial do ser humano, é o homem interior, que na linguagem do apóstolo Paulo aparece algumas vezes em contraste direto com o corpo. O homem exterior. O espírito, o corpo, né? O homem exterior. O espírito é a fonte da vida recebida de Deus. Pastor, o que é o espírito? Além de ser o fôlego de vida, né? O espírito é a fonte da vida que é recebida de Deus. A fonte da nossa vida está no espírito.
O espírito usa e transmite essa vida à alma, que por sua vez a expressa por meio do corpo. Deixa eu só diminuir a câmera aqui, para não ficar na frente, né? Vamos aqui de novo. O espírito é a fonte da vida recebida de Deus. O espírito usa e transmite essa vida à alma. Olha só, o espírito recebe a vida de Deus, né? E o espírito transmite a vida para a alma, que por sua vez a expressa por meio do corpo, utilizando seus sentidos físicos para explorar o mundo exterior e dele receber as necessárias impressões. São 3 elementos que formam um único ser ou pessoa, ou seja, nosso espírito e a nossa alma e o nosso corpo estão interligados, né? Nós recebemos a vida de Deus através do nosso espírito, o nosso espírito transmite essa vida à alma e através dos sentimentos, das sensações da alma, isso também vai refletir no nosso corpo, mas também a alma precisa do nosso corpo, irmãos, para ter contato com este mundo. Você já parou para pensar que a nossa alma ela é invisível? Sendo invisível, ela não pode tocar em nada. A nossa alma ela não pode tocar. Então a nossa alma ela precisa do nosso corpo, das nossas sensações. Ou seja, nós temos o tato, né? Nós temos a visão, nós temos o olfato, nós temos o paladar. Tudo isso a nossa alma usa para receber, né, essas sensações, para receber o contato com o mundo exterior. Então veja, assim como o corpo precisa da alma e do espírito, a alma também precisa do corpo para ter contato com o mundo exterior. A nossa alma ela tem contato com o nosso homem interior e também com o exterior. E o nosso espírito, que é a parte mais profunda do ser humano, tem contato direto com Deus. Amém? Nosso espírito também nós podemos dizer que é o nosso homem interior. Aleluia? Então são muitas coisas interessantes que, como eu falei, nós vamos devagarzinho, né? Para não ficar muito confuso, mas eu creio que várias coisas importantes nós já estamos aprendendo aqui. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor Jesus. Vamos lá para o tópico 3, né? Tópico 3, terceiro e último tópico. E essa é só uma aula introdutória. À medida que nós vamos estudando cada vez mais, fique aqui até a última aula desse trimestre, irmãos, que você vai aprender muito. À medida que nós vamos estudando cada vez mais, né, vai ficando mais interessante também de se aprender. Vamos lá, tópico 3, a interação das 3 dimensões. Subtópico 1, corpo, afetos e somatização. Memorize essa palavra também, somatização, que isso é muito importante. Você sabia que algumas doenças que você pode ter no seu corpo, que algumas doenças que você está sentindo no corpo, essas doenças podem estar vindo do seu homem interior, da sua alma? Vamos aprender aqui, ó. Corpo, afetos e somatização. Identificados como doenças psicossomáticas, a partir do século XX, muitos problemas físicos decorrem de crises da alma e do espírito, inclusive pecados. E como se multiplicam em nossos dias. Então, irmãos, tem doenças físicas, às vezes nós sentimos uma dor, né? Às vezes nós sentimos nosso corpo tenso, dores no corpo. Às vezes às vezes até câncer, né? A pessoa desenvolve um câncer ali, algo mais sério, algo mais grave. Muitas coisas vêm do interior. Muitas coisas vêm da alma, irmãos. Nossa alma doente e às vezes até do pecado também, porque o pecado também adoece o corpo. O salmista Davi, ele falou: enquanto eu encobri os meus pecados, os meus ossos se secaram. Ou seja, eu fiquei doente quando eu estava encobrindo o meu pecado, lá no Salmos 32. Mas depois ele fala, mas depois que eu confessei, né, eu me alegrei, eu fiquei forte. Então veja que o pecado também é uma doença. O pecado é a maior doença de todos, né? Todos muitas vezes ficam preocupados aí com pandemia, com isso, com aquilo, com AIDS, com câncer. Mas o pecado é a doença que mais mata. E além de matar, ainda leva para o inferno, irmãos. O pecado, né? Lá em Isaías capítulo 53... a palavra de Deus fala que Deus verdadeiramente levou sobre si todas as nossas doenças, todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Ele levou sobre si. Aí nós sempre trazemos essa palavra só pro lado físico, né? Ah, Deus levou minhas doenças, né? Minhas doenças físicas. Mas não, irmãos. Ali, sabe de que enfermidades o profeta estava falando? Quando você volta lá para Isaías capítulo 1, vai falar, né, da nação de Israel. E ali diz, essa nação está toda doente. Da cabeça até a ponta dos pés, estão todos enfermos. Essa nação está toda doente. E ali vai falar qual era a doença da nação.
E depois começa a falar suas iniquidades, os seus pecados. Então Isaías 53 fala que Jesus levou sobre si as nossas doenças. E no capítulo 1 de Isaías fala que essas doenças eram o pecado. Então isso é algo assim muito revelador. E existem essas doenças. E existem essas doenças psicossomáticas. Psico vem do homem interior, né? Da psique. E somáticas é que somatizam, elas esterilizam no corpo da pessoa, irmãos. O nosso corpo, ele mostra também sintomas de doenças da alma. Quando a pessoa está triste, abatida, angustiada, né? Ou às vezes quando a pessoa está ali magoada, ressentida, com o coração ali sujo, né? Com raiva de alguém, isso tudo também adoece o corpo. Vamos ler aqui 2 versículos interessantes? Olha só o que diz aqui em Provérbios 15, 13. Olha só. O coração alegre aformoseia o rosto. Ou seja, embeleza o rosto, né? O coração alegre aformoseia o rosto. Mas pela dor do coração o espírito se abate. Olha, coração também está ligado à nossa alma. A nossa sede dos sentimentos, né? Então o coração alegre ele faz o quê? Deixa o rosto mais bonito. Sabe qual é o melhor tratamento de beleza, irmãos? É estar cheio do Espírito Santo. É estar cheio de alegria. É estar em paz com Deus, em paz consigo mesmo, em paz com seu próximo. Isso vai te deixar até mais bonito e mais bonita. Por isso que às vezes a pessoa te olha assim e fala: nossa, essa pessoa transmite uma coisa tão boa. Ela é cheia do Espírito Santo. Ela tem uma luz, né? Um brilho. Às vezes tem pessoas que não entendem muito da fé, da nossa fé, do evangelho, do cristianismo, né? Aí tem pessoas que falam: nossa, você tem uma luz. Mas na verdade, você transmite uma luz, né? Mas na verdade, irmãos, é o brilho do Espírito Santo que está na sua vida. Amém? Então todos aí que se esforçam por um tratamento de beleza, a alma alegre, né? A alma cheia do Espírito Santo é o melhor tratamento de beleza que existe. Então vamos lá para o subtópico 2, equilíbrio e saúde. Ah, sim, vamos ler outro versículo. Lemos um, vamos ler outro de Provérbios também, que diz o seguinte, ó, Provérbios 17, 22. O coração alegre é como bom remédio. Tá vendo, irmãos? Tá se sentindo fraco, doente, triste, muitas vezes aí angustiado e não sabe o que é? Procure a alegria de Deus. Procure se alegrar no Senhor. Lá em Filipenses, a palavra de Deus fala: alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu digo: alegrai-vos. Procure a presença de Deus, irmãos. A fé é que vai nos trazer essa alegria dentro de nós. A nossa alegria vem através da fé. A Bíblia fala que a alegria do Senhor é que é a nossa força. É que dá força para o nosso corpo. É que nos dá saúde também. A Bíblia fala também nos Salmos... Deixa eu ver se eu lembro agora. Salmo 103. A Bíblia fala também que Deus ele renova a nossa mocidade como a da águia. Ou seja, a nossa juventude. Então ser cheio do Espírito Santo nos traz saúde, longevidade e alegria. Alegre-se no Senhor nessa noite de hoje. Talvez você teve uma semana triste, um mês triste ou até um ano triste. Mas nessa noite Deus está falando: alegre-se no Senhor. Ele tem alegria para a sua vida. Olha só, o coração alegre é como um bom remédio. Tem pessoas que gastam todo o seu dinheiro com remédio, mas muitas vezes o problema é espiritual. Às vezes o problema é da alma. E o principal remédio, que é a presença de Deus e a palavra de Deus, às vezes a pessoa não busca. E aí fica mais doente ainda, né, tomando remédio. Às vezes quer se curar através de antidepressivos, remédio para dormir, mas às vezes o melhor e mais eficaz remédio a pessoa não está buscando. Não está tendo fé o suficiente para receber desse remédio, desse tratamento, dessa cura. Irmão, certa vez eu estava angustiado, irmão. Certa vez eu estava assim, angustiado e passando muito tempo assim, né? Estava ressentido com algo que tinha acontecido na minha vida. E aí eu estava lendo um livro. Dei até esse livro para minha filha, né? Para ela ler também. Que ela ganhou um brinde também, dei o livro para ela. Este livro se chama A Cura pela Palavra. E aí, irmãos, eu estava precisando de uma cura naquele momento ali. Eu li esse livro, apesar de ser um livro, era um livro bíblico, né? Um livro que trazia ali as histórias bíblicas. Eu li esse livro, li ali sobre a respeito da vida de José. E nesse dia, quando eu terminei de ler, eu falei: Senhor, eu tomo posse da minha cura nessa noite de hoje, através dessa palavra que eu li aqui. Eu fui curado, irmãos, nesse mesmo dia. Eu fui curado, todo aquele peso, todo aquele negócio ruim que eu estava sentindo dentro de mim, saiu e não voltou mais dessa situação, né? Claro que tem várias situações que a gente passa.
Mas aquela situação que eu estava passando, Deus me curou naquele dia. Fui curado interiormente. Então o coração alegre é como um bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. O espírito abatido. E como eu falei, nosso espírito tem contato com o Espírito Santo de Deus. Às vezes o nosso espírito está abatido por falta de nos enchermos mais da presença do Espírito Santo, irmãos. Então isso é muito importante e é muito forte, né? Equilíbrio e saúde, né? Da mesma forma que o corpo padece por causa de disfunções da alma e do espírito, este também sofre por problemas do corpo, naturais ou não. A língua, olha só, o nosso corpo pode sentir alguma doença da nossa alma, né? Mas a nossa alma e o nosso espírito também pode adoecer por causa de algo que nós fazemos com o nosso corpo. Olha só o que diz aqui, ó. A língua é um dos membros que mais produzem angústias ao ser humano. Provérbios 18, versículo 7, 21, Provérbios 21, versículo 23. Tem um nefasto poder de contaminar a pessoa por inteiro. Tiago 3,16. Então a língua, muitas vezes a nossa língua pode nos causar doença. Às vezes aquilo que nós falamos, às vezes aquilo que nós desejamos, se nós desejar mal ao próximo, se a gente for focar do próximo, difamar, caluniar, irmãos, mentir, isso vai trazer angústia para a nossa própria alma, vai adoecer a nossa alma e adoecer o espírito. E a língua ela é tão poderosa para contaminar que ela não adoece apenas aquela pessoa que está usando ela, não. Ela adoece outra pessoa também. Quantas vezes nós não podemos ferir uma pessoa por causa de uma palavra? Às vezes até matar aquela pessoa por causa de uma palavra. Tem pessoa que pode ficar tão triste, irmãos, tão triste, tão depressiva, né, com algo que a gente fala, que a pessoa pode até dar cabo à sua vida ou morrer de angústia, de depressão, de tristeza. Às vezes aquilo que um pai fala para um filho, que uma mãe fala para um filho, né, irmãos? Ou o filho fala para o pai, um parente fala para outro parente, isso pode causar até a morte daquela pessoa, de tristeza, né? De desgosto, pode causar. Então veja, a língua, né, o corpo, algo que nós usamos com o nosso corpo, nossos membros, todo o nosso corpo também, quando peca, quando cometemos pecados com o nosso corpo também, isso vai adoecer a nossa alma e o nosso espírito. Então é buscar o equilíbrio. Por isso que a palavra de Deus fala lá em Tessalonicenses, não lemos hoje, mas vamos ler outro dia. Aliás, lemos aqui no textuário, que fala que o mesmo Deus de paz, né, o santifica em tudo, e todo o vosso corpo, espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis até a vinda do Senhor. Espírito, alma e corpo. Buscar o equilíbrio nessas três áreas. Buscar a cura nessas três áreas e buscar a santificação nessas três áreas é o segredo para ter saúde tanto física como também espiritual. A minha irmã Ana Paula está aí, irmã Ana Paula. Deus abençoe a irmã. Deus abençoe nosso irmão Joabe, né, e toda a família, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então são ensinos maravilhosos, né? Creio que essa primeira aula é só a introdução, mas já aprendemos muita coisa abençoada aqui. Então vamos para a conclusão. Conclusão. Assim, só voltando aqui rapidamente para mim não esquecer a questão da língua. A Bíblia fala que o poder da vida e da morte está na língua. E quem usar desse poder vai comer dos seus frutos. Lá em Provérbios diz isso, né? Ou seja, a maneira que nós usamos a nossa língua pode nos trazer vida e morte. E não só para nós, mas para as outras pessoas também. O poder, isso é muito forte, irmão. Às vezes nós não temos a noção de quão forte é isso. O poder da vida e da morte está na língua. Quando nós profetizamos vida, Deus falou ali, ó, pro profeta: tá vendo esse vale de ossos secos aí? É só ossos sequíssimos. Poderão esses ossos reviverem? E o profeta falou: Senhor, é o Senhor que sabe. Aí Deus falou: peraí, você está transferindo a responsabilidade só para mim? Profetiza. Às vezes nós falamos: Deus, salva um ente querido meu, salva um parente meu. Deus, dê saúde para um parente meu. Deus, cure um parente meu. Aí Deus vira para nós e fala: não, eu posso fazer isso, mas eu quero ver tua fé também. Profetiza. Quando nós profetizamos, e aí o profeta profetizou, aqueles ossos reviveram. Quando nós profetizamos, irmãos, este poder que tem na nossa palavra também, né, na nossa língua, na nossa boca, o poder de profetizar segundo a palavra de Deus, com fé em Deus, né? Não baseado em nós, mas baseado em Deus. Quando nós profetizamos, isso tem o poder de trazer vida aonde nós formos. Vida, vitória, bênção, prosperidade, saúde.
tudo nós podemos profetizar. Agora, se nós profetizarmos maldição, calúnia, fofoca, difamação, mentira, isso só vai produzir morte. Amém? Então vamos ter muito cuidado na maneira que nós usamos também essa parte do nosso corpo, que é a língua. Glória a Deus, vamos lá para a conclusão. Uma correta compreensão espiritual acerca do homem, de sua constituição e propósito é fundamental para uma vida cristã equilibrada. Mesmo as almas mais piedosas não encontram verdadeira paz e alegria senão em Deus, o seu Criador, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Amém, meus irmãos, glória a Deus. Essa foi a lição de hoje, primeira lição, estamos apenas começando e espero que Deus tenha falado a sua vida nessa noite, amém? Espero os irmãos aqui na terça-feira que vem para a próxima aula do estudo bíblico e tem como título a próxima aula, o corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. Nós vamos passar esse trimestre, né? Vai ser dividido. Se eu não me engano, são 4 lições falando do corpo, 4 lições falando da alma e 4 do espírito, né? Se eu não me engano, essa divisão aí. Pode ser que o corpo fala mais capítulos, né? Que eu não me recordo, eu já tinha visto na revista, mas agora me falhou a memória. Então serão 4 lições. Eu posso ver aqui rapidinho, né, irmão? Só para não ficar aqui meio confuso. Deixa eu ver aqui, ó. Da lição número 1 até a lição número 4, vai falar do corpo. Da lição número 5 até a lição, deixa eu ver aqui... até a lição número 9, vai falar da alma. Lição número 5 até a lição número 9, vai falar da alma. E a lição número 10 até a lição número 13 vai falar do... Aliás, até a lição número 12 vai falar do espírito. E na lição número 13, vamos voltar a falar do espírito, da alma e do corpo. Amém? Creio que foi uma lição abençoada, né? Espero que tenha abençoado a sua vida. Te espero na próxima lição e que Deus abençoe sua vida, seu lar, sua família. Deus abençoe seu espírito, a sua alma e o seu corpo. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não somente hoje, mas para todo sempre. Que todos digitem amém e graças a Deus. E não se esqueçam, ame a Deus, ame ao seu próximo e em tudo dê graças, porque esta é a vontade do Senhor. Deus abençoe sua vida e os irmãos do Ministério Segundo o Coração de Deus. Vamos estar todos quinta-feira, né? Ali no culto, quem puder também na consagração. E vai ser uma bênção de Deus. Deus abençoe sua noite, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.